she comes in a suit and tie, a shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up, yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad to face, and heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your birth. Olá, está no ar Linkados com Renata Falzoni, fotojornalista, cicloativista e repórter do programa de aventuras da ESPN, Aventuras com Renata Falzoni. Eu sou Ana Beatriz Queiroz. Eu sou Rodrigo Tucci. E eu sou Eloy Pérez. Você anda de bicicleta por lazer ou mobilidade? Entre na página do Linkados na área no Facebook e responda a nossa enquete. Renata, no jornalismo você começou como fotógrafa de jornais e revistas. Nessa época você cobria pautas cotidianas, mas tinha algum tema que te interessava mais, como esportes radicais? Olha, eu vou dar um feedback. Eu comecei como jornalista bem antes disso. O bom jornalista é aquele que começa a contar suas histórias quando ele é criança. Então eu comecei no jornalismo com 8 anos de idade, fotografando e fazendo um jornalzinho. Aí fui fazer arquitetura e realmente não me dei bem naquele mundo de ficar dentro de um estúdio. E aí sim eu fui para o jornalismo documentando fotografia, na parte da fotografia, né? E a evolução ela veio a partir daí, porque daí foi um pulo para entrar numa Folha de São Paulo, depois mais alguns anos para, por fim, entrar numa televisão. E aí, quando eu entrei em televisão, eu trouxe essa expertise de fotógrafa, de texto, de rádio, que eu fui acumulando, e tudo isso veio de uma evolução de brincadeiras de criança. Então eu comecei a fotografar muito criança, comecei a pedalar criança, comecei a brincar de rádio com 12 anos de idade, e tudo isso se combinou na profissão que eu sou hoje. Qual foi a sua pergunta mesmo? Mas você sempre foi, então, voltada para esportes radicais? O esporte é uma coisa muito presente na vida de todos os meus familiares, mas não competitivo. E essa coisa de você estar em atividade foi muito forte. E isso está intrinsecamente ligado pela minha opção de ir de bicicleta sempre a todos os lugares, porque quando eu era moleca, 18 anos, carta, carro, prisão. Trânsito, prisão, horror, mau humor. Aí eu troquei o ato de se mover, de sair de um lugar para um outro, por uma brincadeira, que é pedalar de um lugar para o outro. E todo o resto é decorrente desse ato lúdico que eu transformei em uma atitude lúdica, que é me locomover na cidade. Então eu cortei o mau humor de ficar preso num carro por uma diversão de ficar pedalando na cidade. Vai de chuva, de sol, trânsito, o que for. O ato de pedalar me transformou numa pessoa feliz enquanto eu me locomovo na cidade. O resto é decorrente. Se você sempre foi voltada para a comunicação, por que você decidiu fazer arquitetura? Uma excelente pergunta. Eu sou de 1953, portanto eu tenho 60 anos de idade. Então vocês imaginam que há 40 anos atrás as mulheres elas foram criadas para ser dona de casa, casar e ser dona de casa. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na Folha de São Paulo, existia uma lei vigente que mulher não podia trabalhar à noite. Então você vê que mulher casada tinha que pedir autorização assinada do marido para pegar uma ponte aérea, para viajar no ônibus. Então, assim, as profissões que eram permitidas, entre mil aspas, para as mulheres, eram arquitetura, corte e costura, o normal, que era ser professora, né? E eventualmente dona de casa. Então, assim, a engenharia, que talvez fosse uma coisa que eu teria feito, ou mesmo matemática pura, que talvez eu tivesse mais vocação para ser física ou matemática, que era muito foco, não era convidativo para as mulheres, entendeu? Agora, por que arquitetura? Porque a minha família é uma família de engenheiros, eu tenho uma forma de pensar, de arquitetar, e eu, embora não esteja na arquitetura de forma tradicional, eu continuo arquiteta, porque quem desenha um roteiro,
Vocês que são jornalistas que vão começar a escrever um roteiro nada mais é do que você arquitetar ideias. E o que é arquitetar ideias? É você pegar vários parâmetros que têm variáveis, dizer quais são as variáveis fixas, eu quero que isso seja assim, assim, assado, e aí você vai equacionar as soluções das outras propostas que ficam soltas. Então, na vida de um roteirista, ela nada mais é do que um arquiteto que aplica em cima das ideias. Renata, o quanto seu trabalho como jornalista auxiliou seus projetos ativistas? Totalmente. Aliás, é uma excelente pergunta também. Desde sempre, a bicicleta ela entra na pauta de forma subversiva, porque nunca ninguém me chamou para ser uma bike repórter ou para colocar a bicicleta na pauta. Mas eu sempre introduzi a bicicleta, a mobilidade, a sustentabilidade, o pensar diferente, o pensar fora de um carro, o observar o entorno urbano pela perspectiva de uma pessoa a pé, de uma pessoa humana, não carro, humana, né? Isso veio do ato de pedalar, então eu transformei a minha comunicação numa comunicação dirigida a fazer com que as pessoas repensem a sua atitude no meio ambiente como um todo, principalmente na maneira como elas se movem, não só no meio urbano, mas na vida, né? Você falou só que você já tirava foto logo aos 8 anos, né? Sim. E você falou também que é uma pessoa que gosta muito da bicicleta e de andar a pé. Com 8 anos, você já andava de bicicleta? Muito. Não mais por causa dessa prisão a que as mulheres eram acometidas, entendeu? Então eu não tinha, na minha época, embora o bairro que eu morasse fosse um bairro tranquilo, eu não tinha o direito de ir e vir nas ruas, né? Mas eu comecei a pedalar com 5 anos de idade e nunca mais parei. Eu talvez tenha diminuído a quantidade de pedalar quando eu tive uma filha que foi em 81, e uma mãe com filho fica muito dependente desse trabalho natural de você soltar uma criança no mundo, né? Os 2 primeiros anos são intensos, os outros 4, 5 são muito em cima. E mais difícil ainda foi, assim, a minha alforria significa aquela carta de que eu sou uma cidadã livre, foi o dia que a minha filha fez 18 anos. Foi quando eu dei de presente meu carro para ela, junto com isso também a missão de fazer compra no supermercado, então eu me liberei da necessidade do carro, né? Até hoje a filhota está aí tentando negociar o acordo que foi ela receber o carro com a missão do supermercado, mas tudo bem, eu passei os 2 para ela e eu me livrei do carro, né? Porque não tinha mais que levar filho para a escola, né? Renata, agora a gente tem uma pergunta para você do Twitter. Maria Magete pergunta: qual a sua maior paixão, esporte ou jornalismo? O jornalismo. O esporte a gente entende como competição. E essa não é minha paixão. Agora, ver espetáculos assim, olímpicos, por exemplo, ao vivo, como eu vi várias vezes, isso é privilégio para poucos. Aí sim, eu gosto de ver aquele grande espetáculo. Agora, esporte para mim é prática esportiva. É pedalar zilhão num downhill, disputando ombro a ombro, e na hora que eu vejo uma linda fotografia, alguma coisa referente ao meu trabalho, é brecar, jogar bicicleta, perder a competição ali, e começar a filmar, fotografar, escrever, observar e gravar e estar em cima da documentação. Quer dizer, eu entendo essa pergunta como jornalismo ou documentar, né? O trabalho de documentar. Estamos apresentando Linkados na Área com Renata Falzoni. Não deixe de clicar no link abaixo para assistir ao próximo bloco.